Quando você for redigir uma petição inicial, por exemplo, de vazamento de dados, uma empresa vazou os dados e uma pessoa teve um prejuízo em função disso. O que é que você tem que fazer? Contar até 6. Como é que é, Renato? Contar até 6, vem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renato, por que contar até 6? Presta atenção, primeiro eu vou dar o fundamento jurídico, depois eu vou fazer com que você coloque certinho o tópico dentro da tua disciplina, mostrando a inicial, onde é que você vai estar jogando tudo isso. Quando você estuda direito do consumidor, a coisa mais importante é você identificar a chamada, em primeiro lugar, relação de consumo. Uma vez identificando a relação de consumo, você pode afirmar se você aplica ou não aplica o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Legal. Em um segundo plano, o que você tem que fazer? Você tem que achar o direito, deixa esse plano aberto, tá, Bruno? O direito básico do consumidor. O direito básico, ele fica no artigo 6º do CDC, tá? Fica no artigo 6º do CDC, e é muito interessante, porque agora nós temos mais 3 direitos básicos, que é a garantia do consumidor superendividado, o mínimo existencial, né, tá no inciso, o superendividado está no inciso 11, o mínimo existencial está no inciso 12, e agora a informação de pesos e medidas está no inciso 13. O artigo 6º é o que vai estar trabalhando com esses direitos dos consumidores. Então, qual é o direito básico desse consumidor? Finalmente, para você fazer uma petição inicial ter uma densidade, o ideal é que você traga a Constituição Federal e mais o quê? Os princípios. Se você trouxer a relação de consumo, você fala que aplica o CDC. Se você trouxer o direito básico, é porque aquela pessoa tem direito. E se você trouxer a Constituição Federal e os princípios, você vai estar construindo o raciocínio jurídico em camadas. E você vai dar um punch muito maior na tua peça. Porque do outro lado, o juiz, o promotor, o defensor, quem analisar aquilo, vai falar assim, caramba, esse cara é bom. Renato, mas é difícil de eu lembrar tudo isso. Ótimo, então o que você vai fazer? Olha para mim, hein? Quem conseguir contar até 6 aqui vai saber, hein, pô. Vamos lá. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que o artigo 1º traz a Constituição Federal. Falando aqui do artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal. Os artigos 2 e 3... O artigo 2º fala quem é consumidor. O artigo 3º fala quem é fornecedor. Então, com esses 2 artigos, você acha a relação de consumo. Quando você achar a relação de consumo e a Constituição Federal, já ficou beleza para você. Só que o que falta agora? Você encontrar o direito daquela pessoa. Tem muita gente que chega lá no teu escritório e fala assim, eu sou cliente do banco há não sei quanto tempo, e aí eu não paguei a dívida e o banco me negativou. E depois que eu fui negativado, aconteceu isso, eu não estou conseguindo fazer compra, eu estou tendo esse problema assim, eu estou tendo problema assado e tudo mais, não sei o quê. Eles podem fazer isso? Eu falo, podem. Como é que é? Deixa eu repetir. Eu tenho uma conta há 20 anos, eu tenho uma conta corrente há 20 anos, fiz uma despesa, não paguei. Se você não pagou, você não vai ter crédito, você vai ter que ser cobrado. Não existe direito básico. E, gente, aprende isso, tá? Quando você começa a advogar, toda história, aprende isso, toda história tem no mínimo 3 lados. A de uma parte, a da outra parte e a verdade. Pode ter certeza disso. E cuidado que às vezes o teu cliente é o teu pior inimigo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? Saber se esse cara tem direito. O direito básico vai estar no artigo 6º. E se você verificar, uma pessoa que sofre dano, você vai ter o artigo 6º, inciso 6. Então, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, você trouxe, primeiro, a Constituição Federal, trouxe a relação de consumo, achou o direito daquela pessoa, só que eu falei, para a tua petição ficar linda, que você tinha que trazer o quê? Os princípios. Adivinha onde é que estão os princípios, gente? 4º e 5º do CDC. Aqui você estuda os princípios. Eu tenho depoimentos de alunos, e de repente se você é aluno do meu treinamento e passou por essa situação,
De repente, você já pegou uma petição inicial, que você pegou lá no treinamento e começou a protocolar, ou então aprendeu a fazer esse tipo de peça? Responde aí, coloca no bate-papo se você começou a ter resultado. Se você começou, de repente, a ser mais respeitado aí na tua comarca. Se isso aconteceu contigo, por favor, coloca aí, dá uma olhadinha. Pô, Renato, é mesmo? É. Então, com essa técnica do 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu trago a relação de consumo, a Constituição Federal, os princípios e os direitos básicos. Então, qual é o fundamento jurídico de uma ação de vazamento de dados se eu utilizar o Código de Defesa do Consumidor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Renato, e aí? Como é que eu vou construir essa peça processual? Vamos lá. Gente, uma peça processual, quando o cliente estiver falando contigo, ele vai falar, olha, eu tinha os meus dados lá na empresa XYZ e eu tive um problema. Aí você pergunta, qual é o seu nome? Ele vai falar assim, Renato. Aí você bota, Renato. Você é o quê? Ah, sou brasileiro. Brasileiro. Qual é o seu estado civil? Casado. Qual a sua carteira de identidade? E aí você vai, né? Identidade, CPF, endereço. O que você acabou de fazer, gente? O cliente te trouxe o quê? A qualificação do autor. Qual é a empresa que causou um dano? Ah, Renato, foi a Netflix que me causou um dano. Vamos supor que tenha sido a Netflix. Beleza. O que você faz? Qualifica a Netflix. Renato, qual é o nome da ação? Calma, 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 calma. Beleza? Qualificou o autor, qualificou o réu. A petição veio o quê? Fatos. E aí você vai perguntar, o que aconteceu? Pô, eu tinha minha conta no Netflix, aí de repente pegaram meus dados, meu cartão de crédito, fizeram compras, me deram o golpe do motoboy, vamos dizer que isso tenha acontecido. O que você faz? Narra os fatos. Gente, cá entre nós, até agora, o que você estudou de direito para redigir isso aqui? Você qualificou o autor, você qualificou o réu, narrou os fatos, que foi o cliente que trouxe para você, aí o que você tem que trazer agora? O direito, né? É a parte jurídica, é a parte que você vai colocar na tua peça. Renato, o que eu vou escrever? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vê se está bom para você. O que falta para terminar essa petição? O pedido. Aí você pergunta para a pessoa, o que tu quer? Renato, eu quero limpar meu nome, eu quero que meus dados saiam daquela empresa. Ah, então tá bom. Pedido A, que os dados saiam da empresa. Ah, Renato, se uma empresa vai tirar os dados daquele consumidor, ela vai fazer isso? Agora vem o nome da ação. Ação de obrigação de fazer. Ah, Renato, mas eu tive dano moral. Aí você faz o pedido B. B, dano moral. Renato, e aí? Aí você bota ação de obrigação de fazer, combinada com perdas e danos. Está aqui tua petição inicial de direito do consumidor prontinha, trabalhando com LGPD.